Você já imaginou quantas pessoas você já ajudou e somente poucas delas reconheceram o que você fez? Pois é, isso se chama ingratidão, não tem outro nome. Eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui para ministrar uma palavra para você. E eu quero falar hoje sobre ingratidão. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva em meu canal e repasse este vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Afinal de contas, tem alguém precisando ser confrontado. E eu estou aqui para falar a verdade sem arrudeio. Ok, querido? Quero agradecer a você por fazer parte desta grande comitiva que espalha a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Então vamos agora direto ao assunto: ingratidão. Eu fiz algumas anotações breves para que este vídeo não fique muito extenso. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que existe a ingratidão na vertical e a ingratidão na horizontal. A ingratidão na vertical não vem de cima para baixo, é de baixo para cima. É a ingratidão do ser humano para com Deus, da criatura com o Criador. É um absurdo quantas pessoas mal agradecidas a Deus. São pessoas ingratas. E existe a ingratidão na horizontal, que é a ingratidão entre seres humanos, ok? Entre pessoas que convivem na sociedade, principalmente os mais próximos. A ingratidão é algo que ocorre tanto na esfera espiritual como na material. Então vamos a algumas anotações que nós fizemos. Primeiro vamos a essa aqui, ó, a pessoa que não reconhece o que o outro tem feito por ele, chama-se ingrato. Não reconhece o que outra pessoa faz por ele. Estou cansado de ouvir muitas pessoas dizerem assim: não faz mais do que a sua obrigação. E a tonalidade é de deboche, sabe? Não fala assim, não, fulano está cumprindo a obrigação. Não, não faz mais do que a sua obrigação. Debochados. Os ingratos são debochados demais. Normalmente os ingratos vivem reclamando de tudo, nunca estão satisfeitos com nada. Para eles, nada está bom. Se eles recebem algum benefício, reclamam. Se não recebem, aí é que reclamam mais ainda. Afinal de contas, o ingrato tem nas suas veias, no seu sangue, na sua mente, faz parte dos seus neurônios. Cada célula do seu corpo parece que respira ingratidão. Essas pessoas nunca estão satisfeitas com nada. São pessoas ingratas. E a Bíblia nos fala a respeito de muitas pessoas ingratas. E existem alguns textos que falam sobre esta ingratidão dos homens, tanto na vertical como na horizontal. Vamos fazendo aqui um paralelismo. Ora estaremos falando sobre a ingratidão na vertical e ora estaremos falando da ingratidão na horizontal. Então, como eu acabei de dizer para você, existem pessoas que chegam e dizem assim: essa pessoa está fazendo mais do que a obrigação. Sabe onde nós escutamos muito isso? Dentro da casa, dentro do lar. Os filhos dizendo para os pais: não faz mais do que a obrigação, pôr a comida na mesa, pôr a roupa no corpo, sapato nos pés. Não faz mais do que a obrigação pagar a escola. Não faz mais do que a obrigação cuidar e etc, 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 etc. Ao invés de agradecer o esforço dos pais, que sai pela manhã e chega à noite, do suor do rosto para trazer o pão para casa, ainda acham que é obrigação, não faz mais do que obrigação. São um bando de ingratos. Deu para entender? Essa ingratidão está registrada na Bíblia. E olha, o primeiro texto que eu quero citar agora está em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Na verdade, a composição é muito maior, a partir do primeiro versículo. Mas eu quero citar apenas o versículo de número 2, que diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e aí lá vai o trem.
porque o texto aqui de Paulo a Timóteo, em sua segunda carta, está se referindo à geração do fim dos tempos. E aqui é apresentado 18 deformidades de caráter citados por Paulo, referente a esta geração dos fins dos tempos. E a ingratidão está entre elas. E os ingratos, eles estão em maior escala. E podemos dizer, a intensidade da ingratidão está maior. Então, ser ingrato é ser uma pessoa com caráter deformado e prova ainda mais que estamos nos fins dos tempos. É preciso entender que essas pessoas que são ingratas, elas trazem prejuízo para si e para outras pessoas, porque existem pessoas que não estão preparados para receberem ações ingratas de outras pessoas. Porque na maioria dos casos, quem faz um bem a uma pessoa, espera pelo menos que a pessoa agradeça, volte para agradecer, seja uma pessoa grata àquela. Mas na maioria dos casos, elas, enquanto precisam, estão ali. Depois que não precisam, já era. E ainda por cima, mesmo que precisem, não reconhecem o que você fez por elas. Quantos pastores feridos e magoados, porque deram a mão a obreiros que estavam no fundo do poço, pessoas que estavam com o ministério completamente destruído, e depois que o pastor foi lá, restaurou o ministério, eles se rebelaram contra aquele pastor e dividiram igrejas. Quantos pastores não estão feridos, machucados? Mas a classe só se preocupa com os menos favorecidos. Os membros, ninguém se preocupa com os pastores que estão feridos. E quantos membros também estão feridos uns com os outros por causa da ingratidão ocorrida. A ingratidão, ela é como a gangrena que destrói as pessoas. Por isso nós temos que estar vacinados, querido. Olha, eu falando de vacina aí, ó. Vacinados contra a ingratidão de pessoas que estão próximas. Agora você acha que as pessoas são ingratas por serem ingratas? Não, queridos. Essas pessoas têm um coração exercitados na ingratidão. São ingratos uns para com os outros e são ingratos para com Deus. Se você está esperando que alguém reconheça o que você fez por ela, meu amigo, vai orar, pedir a Deus graça, porque a maioria vão te dar as costas, porque elas são pessoas ingratas, não sabem reconhecer o que você fez. Quando eu era garoto, eu ouvia muito dizer, fazer 99 e não fazer 100 não vale de nada, porque isso é um prato cheio para os ingratos. Olha outro texto aqui que dá veracidade a isto que eu estou falando. Em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, é narrado uma história, a história dos leprosos. O próprio Jesus, ele estava querendo saber onde estão as pessoas que eu curei. Não foram 10? Acompanha comigo essa narrativa. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram uma voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha os coitadinhos aí, pedindo misericórdia. Estou precisando, eu estou leproso, Senhor, estou longe da minha família, longe da minha casa, ninguém olha para mim, Senhor, tem misericórdia de nós. Os coitadinhos, porque os ingratos, eles vestem uma capa de ovelha, mas eles são lobos, sabe o que é lobos? Ingratos, mas se fazem de pobrezinho para você ajudá-los. Ó mestre, vamos continuar o texto. Ó mestre, tem misericórdia de nós. Aí o versículo 14 diz assim, e ele vendo-os disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Na hora que eles foram, ficaram limpos. Que maravilha! Pediram ajuda, Jesus ajudou e disse, vai lá se mostrar aos sacerdotes. E quando eles estavam indo, no caminho que eles olharam, estamos limpos, curados, estamos bem, que maravilha, estamos restaurados da nossa lepra. Aí o versículo 15 diz, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha aí, no meio de 10, um apenas.
90% não voltou, somente 10%. Dos 10, somente 1 voltou, gritando em alta voz, glorificando a Deus em alta voz. E não veio só cochichando, tímido, não. Veio tão agradecido que ele voltou eufórico. Eu vou dar um abraço em Jesus. Eu vou dobrar os meus joelhos aos pés de Jesus. Eu vou agradecer. E o versículo 16 diz: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Por que Lucas ele fez questão de dizer que este homem agradecido era samaritano? Pois é, porque os samaritanos para os judeus não valiam de nada. Deu para entender? E foi esse homem que não valia de nada que voltou para agradecer. E os que valiam muita coisa, que se achavam muito grande, esqueceram Jesus. Pessoas mal agradecidas, ingratos. E olha, o texto continua: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, lhe agradecendo. E este era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Olha Jesus dizendo: peraí, só tem um aqui na minha frente. Só tem um na minha frente. Eu vou chegar mais perto. Jesus diz assim: só tem um na minha frente. Porque tem gente que diz assim: não, dê com a mão direita que a esquerda não veja. Não espere resultado. Não, Jesus queria saber o resultado. E perguntou: meu filho, vem cá, não foram 10? Foi, Senhor. Certo. Aí ele continua: e onde estão os 9? Aqui, no versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Até Jesus queria saber onde é que estão esses 9, esses ingratos. Você está vendo como as pessoas são? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Mas tem um versículo 18 que diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ou seja, Jesus disse: cadê os 9? Não houve mais ninguém que voltasse, somente ele. Eram 10, cadê vocês? Como se Jesus estivesse dizendo: cadê vocês, rapaz? Olha, se eles foram ingratos com Jesus, escute, se forem ingratos com Jesus, eles seriam ingratos com qualquer pessoa. Foram ingratos com quem ajudou eles, quem deu a mão a eles, quem curou as feridas, quem sarou as feridas. Imagine com os demais. Você já parou para pensar? Pessoas ingratas são como esses 9 leprosos. Você pode dar a mão, você pode ajudar, mas eles são ingratos de natureza. E o salmista vai dizer o porquê que eles são ingratos. Veja aqui, eu vou ler um texto para você, e o salmista vai dizer para você o porquê que eles são ingratos. Salmo 95, versículo 10 diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. Olha só, é Deus dizendo: eu fiquei irado 40 anos. Sabe, Deus, o eterno Deus, irado 40 anos, meu irmão. Tu não é um homem, não. Deus irado 40 anos. E isso aqui não foi eu que escrevi, não. Está escrito aqui, o próprio Deus dizendo: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram o que eu fiz por eles. Não reconheceram os meus caminhos. Vou repetir novamente. O Senhor Deus diz: eles são um povo de coração ingrato. Você acha que a atitude de ingratidão é aleatória porque